Olá, pessoal! Você está no canal Caminhos Sombrios e chegou a hora das histórias antes de dormir. Se você estiver com medo, digite 1 nos comentários. Se não estiver com medo, digite Olhos de Monstro. A Associação de Contos Sobrenaturais coletou relatos assustadores enviados por fãs. A seguir, todas as histórias serão contadas em primeira pessoa. Lembre-se, nunca leia isso sozinho à noite. Folhas caem, mas retornam às raízes. Caminhos sombrios. Há duas coisas que me incomodam muito. Na verdade, eu já queria compartilhá-las antes, pois me assustaram bastante. Será que foram apenas coincidências? A primeira história não aconteceu comigo, mas com minha avó. Ela me contou isso no ano passado. Minha avó é uma pessoa simples. Eu passei os 6 anos do ensino fundamental na casa dos meus avós, no interior. Ela nunca foi de falar grandes lições de vida, mas sempre foi muito rigorosa em relação a uma coisa: nunca mentir. Sempre que havia algo importante em casa, ela chamava meus pais e dizia: "Venham aqui, precisamos conversar." No dia a dia, ela era muito carinhosa, sempre sorridente. Certo dia, eu estava de folga e fui visitá-la no interior. Depois do almoço, meu avô saiu para ajudar na comunidade, e eu fiquei conversando com minha avó sobre trabalho e vida. De repente, ela mudou de expressão e chamou meu apelido, dizendo que precisava conversar comigo. Eu ri e disse: "Avó, pode falar à vontade." Eu imaginei que ela queria comprar alguma coisa. Na época, eu tinha começado a trabalhar e tinha algum dinheiro guardado. Sempre que eu voltava para casa, além de comprar frutas e suplementos, eu perguntava se eles precisavam de ajuda com alguma despesa familiar. Meus avós sempre diziam que eu não precisava me preocupar com isso, que eu devia focar no trabalho e em encontrar uma namorada. Eles sempre conversavam sobre essas coisas, com meus pais. Então, quando ela quis falar comigo, fiquei feliz. Eu estava prestes a perguntar de qual parente se tratava, mas ela me contou algo que eu nunca tinha ouvido antes. Eu sempre fui fã de filmes de terror, histórias sobrenaturais e jogos assustadores. Nunca imaginei que minha avó, que nunca tinha me contado nenhuma história de terror, fosse me falar algo assim. Quando ela começou a contar, fiquei surpreso. Ela estava muito séria e calma, o que me fez levar a história a sério. Minha casa no interior era um sobrado comum, com um bosque de pinheiros atrás, que ficava na altura do telhado. Atrás da casa havia um vale que levava ao chiqueiro. Nos 2 lados da casa havia um pomar de laranjeiras, com uma estrada de pedras no meio. Eu descrevo isso para mostrar que não havia movimento atrás da casa, e quase ninguém passava por lá. Aconteceu que certa noite, por volta das 21h30, meus avós tomaram banho, trancaram as portas e foram dormir. Eles dormiam em quartos separados. Minha avó disse que estava assistindo a vídeos no celular, como de costume, e compartilhando coisas no grupo da família, quando ouviu alguém chamando seu nome do lado de fora da janela. A janela do quarto dela dava para a montanha atrás da casa. Ela ouviu um idoso chamando seu apelido e disse que estava completamente acordada e consciente. Depois de chamar seu nome, a voz perguntou: "Ainda não dormiu?" Minha avó respondeu que não, mas logo percebeu que algo estava errado. Ela perguntou: "Quem é você?" Não houve resposta. Como as cortinas estavam fechadas, ela não conseguia ver nada. Ela se levantou, abriu as cortinas, mas só viu escuridão. A luz do quarto iluminava levemente a montanha atrás, mas não havia nada além disso. Apenas o som de insetos. Ela saiu correndo e contou ao meu avô. Ele também achou estranho, pois ninguém costumava visitar à noite sem avisar. Meu avô acendeu as luzes e foi verificar, mas não encontrou ninguém. Ele trancou a porta e disse à minha avó para voltar, a dormir. O estranho é que minha avó estava convencida de que a voz era de alguém específico. Eu perguntei se ela tinha ligado para essa pessoa, e ela disse que não tinha o número. A voz era de um velho amigo de infância dela, que havia se mudado para outra província há mais de 10 anos, e nunca mais voltou. A casa dele estava abandonada e cheia de mato. Minha avó perguntou a uma senhora que era parente dele e descobriu que ele havia falecido há alguns dias, após ficar um mês acamado.
Quando ouvi isso, fiquei chocado. Não entendi como minha avó pôde ter certeza de que era ele apenas por uma frase. Eu sempre tive respeito pelo desconhecido, sem acreditar ou descartar completamente. Naquele momento, eu estava com os pelos arrepiados. Eu não duvidava da minha avó, pois ela nunca brincaria com algo assim. Ela estava muito séria e até mencionou o nome completo do velho. Talvez ele tenha voltado para sua terra natal para ver os amigos uma última vez. A segunda história aconteceu em fevereiro de 2021, logo depois que eu me formei na faculdade. Eu voltei para minha cidade natal em Campinas e não fui direto trabalhar. Na época, eu estava sozinho em casa, pois meus pais estavam trabalhando em São Paulo, capital, e meus avós estavam no interior. Eu decidi tirar a carteira de motorista antes de procurar emprego, então fiquei em casa por mais de um mês. Foi nesse período que algo estranho aconteceu. Eu não costumava assistir TV em casa, preferia ficar no quarto no computador ou no celular. Minha casa tinha uma sala de estar na entrada, com a cozinha e a varanda à esquerda. À frente, havia um corredor com o banheiro à esquerda e mais adiante, meu quarto e o quarto da minha avó. No final do corredor, ficava o quarto dos meus pais. Naquela noite, eu tinha certeza de que estava sozinho em casa, e a porta estava trancada por dentro. Eu estava no quarto jogando até por volta de 1h da manhã, quando saí para ir ao banheiro. Ao abrir a porta do quarto, levei um susto. A sala de estar estava toda iluminada por uma luz azul. Eu fiquei paralisado por uns 10 segundos, pensando em várias possibilidades. Primeiro, alguém entrou em casa? Improvável, pois a porta estava trancada. Segundo, um ladrão? Também improvável, pois eu morava no 18º andar e eu teria ouvido algo. Eu acendi as luzes do corredor e fui até a sala. Não havia ninguém, mas a TV estava ligada. O estranho é que eu não tinha ligado a TV. Ela era uma TV de tela grande, com um botão de energia no canto inferior esquerdo. Mesmo que alguém apertasse o botão, a luz ficaria vermelha, e só ficaria azul se alguém usasse o controle remoto para ligá-la. Eu verifiquei a porta, que continuava trancada. Não entendi como a TV poderia ter ligado sozinha. Será que o botão de energia estava com defeito? Passei a noite em claro, mas nada mais aconteceu depois disso. E vocês, já tiveram alguma experiência estranha ou assustadora? Bem, este episódio termina aqui. Se você gostou, inscreva-se no canal. Se você ou alguém que você conhece teve uma experiência inexplicável ou assustadora, envie seu relato para o Caminhos Sombrios. Nos vemos no próximo vídeo.